Fala aí galera, tudo beleza? No vídeo de hoje eu vou falar sobre 5 dicas para ler o plano de execução do SQL Server no Management Studio. E são 5 dicas bem facilzinhas, bem simplesinhas, e a gente vai começar aqui fazendo o básico, né? Que é limpar o cache e trocar o escopo do nosso banco de dados. Então eu vou vir aqui, dar o checkpoint, limpar os buffers, né? Limpar o cache, trocar para dentro do AdventureWorks. E a primeira dica é sobre a leitura. A leitura deve ser feita sempre da direita para a esquerda, de cima para baixo, sempre levando em consideração o maior custo. Como isso funciona? Vou fazer a execução do plano desta query aqui. E aqui o que é interessante a gente observar, tá? Nessa primeira linha, nós temos um custo relativo da execução de 100% e a divisão desse custo vai ser apresentada aqui dentro desses operadores. Então, há um Cluster Index Scan, que custou 99%, um Compute Escalar, que custou mais 1%, um Compute Escalar, que custou mais 1%, e o Select em si, o retorno, que deu 0%. Ok? Então, é bem simplesinho da gente entender como fazer a leitura desse plano de execução. Talvez o maior foco é, com o passar do tempo, nós compreendermos como é que funcionam os operadores, né? Mas vamos lá. Se a gente estiver analisando duas queries e a gente quer, por exemplo, fazer um teste, né? Eu tenho esta query aqui, que é o select no Sales Order Header, e eu tenho esse aqui que é no Sales Order Header com Order By, né? Eu quero descobrir qual que tem o maior custo. Eu posso selecionar os dois, executar, e o plano de execução vem aqui, ó. A segunda query teve um custo de 83% e a primeira query teve um custo de 17%. Isso é o montante de 100% da execução. Então, dentro de cada uma, eu vou saber que a primeira query teve 99% desses 17%, se eles fossem o 100% desse primeiro batch, e nessa segunda query, 20% foi só o scan, mas 80% foi o sort. Então, nós podemos observar aqui qual que é o ajuste que devemos fazer para a nossa query. E aí a gente começa a fazer algumas brincadeiras, tipo, se eu colocar só as colunas que eu preciso aqui, só as colunas que eu preciso aqui, o que, que vai mudar na composição desse meu plano de execução, ok? Bom, segunda dica são sobre scans. Os scans vocês vão ver em praticamente todas as queries que retornam dados, todas as queries de tabela, não funções de sistema, mas todas as queries vai fazer algum tipo de scan. E nós temos scans que são operadores que navegam por todas as linhas, sejam de tabelas ou de índices. E aí o que é importante? O table scan, ele é um scan feito na tabela, linha a linha, né? O index scan é feito na estrutura do índice até encontrar qual é a linha que deve ser buscada, e o index scan procura as linhas dentro de uma estrutura de cluster da tabela, ok? Então, o que acontece? Se nós tivermos um consumo muito grande de scans dentro da nossa query para tunar, ou a gente cria o índice apropriado para satisfazer aquele scan, ou a gente pode diminuir a quantidade de retorno utilizando a cláusula where para diminuir a quantidade de execução. Uma outra coisa importante é que é muito importante fazer o teste em retirar alguns hints de query para testar se o resultado é melhor ou pior. Então aqui eu vou fazer um exemplo para vocês. Eu vou executar aqui a criação, fazer um select into numa tabela sem estatística, né, do Sales Header, Sales Order Header, e depois eu vou fazer um select aqui para pegar
o scan. E aí a gente vai ver aqui que ele teve um scan de tabela. Isso quer dizer o quê? Que esta query que foi executada e retornou 31.465 linhas, ela, para retornar esta informação, como a gente viu que era um table scan, ele passou linha a linha da tabela até retornar a informação. Isso é um custo muito alto, ok? Terceira dica, no nosso desenho de plano de execução, nós temos este cara aqui que é uma seta, que indica que foi feito o table scan e retornou para o select. Essa seta, ela indica a quantidade de linhas, né? E é estimativa por tamanho de linha e por tamanho de dados. Então, nós podemos nos basear apenas olhando para ela, que a espessura muda. Então, por exemplo, aqui no meu cluster index do employee, vocês vão ver que a setinha é bem fininha, ela vai trazer 290 registros deste cara, deste operador para este operador. Já nessa segunda query, né, que é da Sales Order Detail, o nosso operador ele passa uma setinha para o segundo operador numa estimativa de 121.317 linhas. Então ela fica mais espessa do que essa, ok? Quarta dica, os lookups. Lookup é um operador que aparece em um conjunto de não cluster index SIG, quando a consulta deve obter algumas colunas que não estão sendo satisfeitas pelo índice. Então, ele pegou a informação do primeiro operador e foi buscar o restante das informações em outro operador. Vou mostrar aqui para vocês com essa query como fica bem claro que nós temos primeiro um index seek, né, porque essa tabela está indexada, então ele pega um índice e vai buscar as informações, isso custa 50%. E depois joga para o nested lookup, porque cada vez que esse item vier aqui, ele vai fazer um loop para vir no keylookup e pegar o resto da informação que não está contida neste operador. Então, nós temos uma coluna aqui no select que não está satisfazendo a condição da nossa query. E para poder retornar essa informação, ele vai no nested loop e depois vai no keylookup para procurar essa informação, faz a mescla e retorna a informação. O quinto operador é o sorting. O que acontece? O sorting geralmente ele tem um custo muito alto, principalmente de I/O. Então, se nós pegarmos esta query, que tem um Order by Product ID, a gente vai ver que ele fez um Cluster Index Scan, ele colocou em paralelismo e jogou para o sort. Então, aqui nós temos um custo de 15% e nós temos um custo de 69% do sort. Aonde está o maior problema da nossa query aqui? O sort, que é o que mais está ocupando recursos. Então, se nós tivéssemos que tunar essa query, fora os problemas de paralelismo e etc., que foram provocados de propósito, a gente deveria tratar o sort. E aqui fica uma dica, principalmente para os desenvolvedores, ao invés de, quando possível, né, se vocês tiverem que retornar uma grid ou preencher algum objeto de tela com essa query, com o order by, mandem apenas essa query para o SQL Server e utilizem a ordenação do objeto. Por exemplo, o DataView do .NET Framework ele tem uma opção de sorte. Façam a ordenação, porque aí o SQL processa menos para retornar a informação e fica a cargo de cada cliente gastar esses 69% de custo. Essa é uma sugestão. Outra sugestão é realmente avaliar se esse order by realmente precisa ser colocado.
exemplo, estamos montando uma planilha de Excel com esse retorno aqui. Nós precisamos colocar o order by? A gente precisa ordenado, ok, mas dá para ordenar no Excel. Tem certeza que isso precisa ser enviado para o SQL Server? Porque muitas vezes nós temos muito cliente concorrendo com esta ordenação e nós podemos evitar isso mandando apenas o necessário e fazendo todo o processamento no cliente para evitar que ele tenha um consumo muito alto. E pessoal, o vídeo de hoje era isso. Eu não vou me estender, são 5 dicas para ler melhor o plano de execução. E deixem ali nos comentários se vocês têm mais algumas dúvidas sobre plano de execução, eu tento trazer aqui para o canal. Valeu? Eu vou deixar esses scripts postados lá no GitHub, vou fazer uma postagem no meu blog e colocar os links de tudo lá. Ok? Obrigado, pessoal, e até o próximo vídeo.